A pobre menina estava ali, parada na entrada do restaurante mais caro da cidade, com um caderno velho nas mãos. O milionário tentou ignorá-la, mas quando viu o que estava desenhado naquelas páginas, seus olhos se encheram de lágrimas. O restaurante Leblanc brilhava na noite de São Paulo como uma joia entre os prédios cinzentos do centro financeiro. Carros importados paravam um após o outro na entrada, desembarcando empresários em ternos impecáveis e mulheres com joias que custavam mais do que muitos ganhariam em anos de trabalho. Era quinta-feira, noite de negócios importantes, e Ricardo Silva, um dos empresários mais influentes do país, estava prestes a fechar um acordo milionário com investidores estrangeiros. Seu motorista particular abriu a porta da Mercedes preta, e Ricardo ajeitou a gravata antes de descer. Aos 45 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e um porte que impunha respeito, ele carregava o peso de um império construído com trabalho duro e decisões difíceis. Naquela noite, mais uma vez, ele provaria por que era considerado um dos homens mais bem-sucedidos do país. Foi quando a viu. Uma menina pequena, não mais que 10 anos, com roupas surradas e cabelos mal penteados, parada ao lado da entrada do restaurante. Ela segurava um caderno velho contra o peito como se fosse seu bem mais precioso. Ricardo desviou o olhar, como fazia sempre que via pessoas em situação de rua. Não era frieza calculada, mas um mecanismo de defesa construído ao longo de anos, vivendo numa cidade marcada pela desigualdade. Ele contribuía com instituições de caridade, fazia doações anuais significativas, mas mantinha distância do sofrimento individual. Era mais fácil assim. "Moço, por favor." A voz infantil o alcançou quando ele já estava quase na porta. Ricardo continuou andando fingindo não ouvir. O maître o recebeu com um sorriso ensaiado, reconhecendo imediatamente um de seus clientes mais importantes. "Sua mesa está pronta, Sr. Silva. Os investidores chegarão em 20 minutos. Ricardo assentiu, mas algo o fez olhar para trás. A menina havia se aproximado mais, ainda apertando o caderno contra o peito. Seus olhos, grandes e escuros, pareciam conter uma urgência que não combinava com sua idade. "Moço, só um minuto, por favor." Ela insistiu, estendendo uma folha de papel arrancada do caderno. Não era um pedido comum de esmola. A folha tremia em sua mão pequena e suja. O segurança do restaurante já se aproximava para afastá-la, mas algo naquele gesto fez Ricardo erguer a mão, sinalizando para que o homem esperasse. Ele não sabia explicar por quê, mas sentiu-se compelido a olhar aquele pedaço de papel. "O que é isso?" perguntou, mantendo distância, mas permitindo que a menina se aproximasse um pouco mais. Ela estendeu a folha de papel com mais firmeza agora. Era um desenho. Um desenho surpreendentemente bom para alguém tão jovem. Mostrava o próprio restaurante com detalhes impressionantes das luzes, da fachada elegante, dos carros na entrada. Mas havia algo mais naquele desenho. Uma figura solitária observando tudo de longe, com um olhar que transmitia uma mistura de admiração e tristeza. "Você fez isso?" perguntou Ricardo, pegando o papel com cuidado. A menina assentiu e ele notou que seus olhos estavam marejados. Não eram lágrimas de manipulação como já vira tantas vezes em pessoas pedindo dinheiro. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. "Meu nome é Sofia," ela disse com uma voz que tentava soar mais forte do que realmente era. "Não quero dinheiro. Só queria que alguém visse meu caderno." O segurança se aproximou novamente, desta vez mais determinado. "Senhor Silva, vou remover essa menina. Ela tem incomodado os clientes há dias." Ricardo sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Talvez fosse a sinceridade nos olhos da criança, talvez fosse o talento evidente no desenho que segurava, ou talvez fosse apenas o cansaço de tantos anos vivendo no piloto automático, focado apenas em números e resultados. "Não," disse Ricardo, surpreendendo a si mesmo. "Deixe-a em paz." Ele se virou para a menina. "Sofia, certo? Você quer me mostrar seu caderno?" Os olhos dela se iluminaram de uma forma que fez Ricardo sentir um nó na garganta. Ela assentiu vigorosamente, apertando ainda mais o caderno contra o peito. O maître parecia horrorizado com a ideia de permitir que uma criança de rua entrasse no estabelecimento exclusivo. Mas Ricardo era Ricardo Silva. Ninguém questionaria suas decisões. "Ela vai entrar comigo," anunciou com uma firmeza que não deixava espaço para argumentos. O maître engoliu em seco e assentiu, abrindo caminho. Os outros clientes olhavam com uma mistura de curiosidade e desaprovação enquanto Ricardo conduzia Sofia para dentro do restaurante. Ela caminhava timidamente como se temesse pisar no chão brilhante demais para seus tênis gastos. Ricardo a guiou até sua mesa privativa, afastada dos olhares mais curiosos. "Sente-se", disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Sofia hesitou, claramente desconfortável com um ambiente luxuoso.
Não tenho medo que você suje a cadeira, se é isso que está pensando, acrescentou Ricardo, tentando amenizar a situação com um sorriso. A menina finalmente se sentou, ainda abraçada ao caderno. Um garçom se aproximou, olhando interrogativamente para Ricardo, que pediu: "Um suco de laranja para a minha convidada, por favor. E água para mim." Quando o garçom se afastou, Ricardo olhou diretamente para Sofia. "Então, você queria que eu visse seu caderno?" Ela assentiu, mas agora parecia hesitante, como se temesse que ele zombasse de seu tesouro. "Posso?" Ele perguntou gentilmente, estendendo a mão. Com cuidado, quase reverência, Sofia colocou o caderno sobre a mesa e o empurrou em direção a Ricardo. Foi nesse momento que aconteceu. Ao passar o caderno, Sofia esbarrou no copo de água que já estava na mesa. O líquido se espalhou e ela se levantou assustada, derrubando o caderno no chão. As páginas se abriram, espalhando-se pelo piso de mármore do restaurante. Ricardo se abaixou para ajudar a recolher e foi então que viu. Realmente viu. Cada página continha um desenho mais impressionante que o outro. Não eram rabiscos infantis, mas obras que revelavam um talento extraordinário. Paisagens detalhadas, rostos expressivos, cenas do cotidiano capturadas com uma sensibilidade que muitos artistas adultos jamais alcançariam. Ricardo pegou uma das folhas, um retrato de uma mulher de meia-idade com olhos gentis e um sorriso cansado. A semelhança com Sofia era evidente, mas havia algo mais naquele desenho. Algo que fez Ricardo sentir um aperto no peito. "Quem é ela?" perguntou, sua voz mais baixa do que pretendia. Sofia, que recolhia apressadamente as outras folhas, parou por um momento. Seus olhos se fixaram no desenho e uma sombra passou por seu rosto. "Minha mãe", respondeu simplesmente. E então, como se aquelas duas palavras tivessem aberto uma comporta, lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas sujas. Não eram lágrimas de manipulação ou autocompaixão. Eram lágrimas de uma dor profunda e verdadeira que Ricardo reconheceu imediatamente, porque ele mesmo já a sentira. O empresário ficou em silêncio, segurando o desenho com cuidado redobrado agora. Algo havia mudado no ar entre eles. Não eram mais um homem rico e uma menina pobre. Eram duas pessoas conectadas por algo que Ricardo ainda não compreendia totalmente, mas que o fazia sentir como se estivesse à beira de uma descoberta importante. Uma descoberta que poderia mudar tudo. "Sofia", disse finalmente, ajudando-a a se sentar novamente. "Me conte sobre esses desenhos. Me conte sobre você." A menina olhou para ele, enxugando as lágrimas com as costas das mãos sujas, deixando marcas em seu rosto. Por um momento, Ricardo pensou que ela recuaria, que o muro invisível entre seus mundos era alto demais para ser transposto. Mas então ela respirou fundo e começou a falar. E nada mais seria como antes. Sofia segurava o copo de suco de laranja com as duas mãos, como se temesse quebrá-lo. Ricardo observava cada movimento da menina, intrigado com a mistura de fragilidade e determinação que ela demonstrava. Os desenhos estavam novamente organizados sobre a mesa, protegidos da água que o garçom já havia limpado. O empresário pegou outro desenho, este mostrando uma pequena casa simples, com um jardim minúsculo, mas bem cuidado. Havia figuras humanas na cena, a mesma mulher do retrato anterior, sorrindo enquanto regava plantas, e uma versão menor de Sofia, brincando com um cachorro. "Era nossa casa", explicou Sofia, notando o interesse de Ricardo. "Antes de mamãe ficar doente." Sua voz era surpreendentemente firme para alguém tão jovem falando de algo tão doloroso. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele conhecia bem o tom daquela frase. "Antes de ficar doente." Carregava o mesmo peso que ele mesmo sentira ao dizer "antes do acidente", quando se referia ao irmão. "O que aconteceu com sua mãe?" perguntou Ricardo, tentando soar gentil, mas direto. Sofia tomou um gole do suco antes de responder. Era evidente que ela saboreava cada gota da bebida, provavelmente um luxo raro em sua vida atual. Ela trabalhava muito. Limpava casas de manhã e escritórios à noite. Dizia que era para me dar um futuro melhor. Sofia virou a página do caderno, revelando outro desenho. Sua mãe dormindo num sofá velho, ainda com uniforme de trabalho. Começou com uma tosse. Ela dizia que não era nada, que logo passava. Mas não passou. Ricardo ouvia em silêncio, reconhecendo naquela história tantas outras semelhantes em um país onde o acesso à saúde de qualidade ainda era privilégio de poucos. Sofia continuou folheando o caderno, mostrando a progressão da doença através de seus desenhos. A mãe mais magra, com olheiras, apoiada em uma bengala improvisada. Quando finalmente conseguimos ir ao hospital público, já era tarde. Sofia parou em um desenho que mostrava um quarto de hospital. A mulher estava deitada, conectada a tubos e aparelhos. Mesmo naquele estado,
O artista infantil havia capturado um sorriso fraco nos lábios da mãe. Ela me deu este caderno no hospital. Disse que eu deveria continuar desenhando, que meu talento era um presente. Ricardo sentiu algo quente escorrer pelo seu rosto e percebeu, surpreso, que eram lágrimas. Não chorava há anos, não desde o funeral do irmão. Rapidamente as enxugou, constrangido com a própria vulnerabilidade diante de uma criança. Mas Sofia não pareceu notar, absorta em suas próprias memórias enquanto virava mais uma página. Este é diferente, observou Ricardo, olhando para um desenho de um homem jovem, sorrindo. Não era um retrato baseado em observação direta como os outros. Tinha um aspecto mais idealizado, quase como um sonho. Quem é ele? Sofia hesitou pela primeira vez. Seus dedos acariciaram levemente o contorno do rosto desenhado. É meu pai, disse finalmente. Eu nunca o conheci. Mamãe tinha algumas fotos dele, mas se perderam quando tivemos que sair da nossa casa. Então eu desenho para não esquecer como ele era. Havia algo familiar naquele rosto que incomodava Ricardo, mas ele não conseguia identificar exatamente o que. Talvez fosse apenas a expressão gentil que lembrava tantos rostos genéricos em fotografias de família. Ou talvez fosse algo mais, algo que seu subconsciente tentava lhe dizer. E onde você está morando agora, Sofia? Perguntou, tentando afastar aquela sensação estranha. A menina abaixou os olhos, subitamente interessada em um guardanapo de pano que dobrava e desdobrava nervosamente. No abrigo Santa Clara. É longe daqui, mas eu venho todos os dias para este bairro. Ela levantou os olhos, encarando Ricardo com uma intensidade surpreendente. Desenho pessoas nas ruas, nos cafés. Às vezes consigo vender alguns desenhos. As tias do abrigo dizem que não devo andar sozinha pela cidade, mas... Ela deu de ombros, com a resignação de quem já aprendeu que regras são luxos para quem tem opções. Ricardo estava prestes a responder quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de seu assistente. Os investidores haviam chegado e aguardavam na recepção. A reunião que definiria o futuro de sua empresa nos próximos anos estava prestes a começar, e ele estava sentado conversando com uma menina de rua sobre desenhos. Qualquer outro dia, em qualquer outra circunstância, Ricardo teria se levantado imediatamente, dado algum dinheiro à criança e seguido com sua vida. Mas hoje, por alguma razão que ele mesmo não compreendia totalmente, a ideia de interromper aquela conversa parecia impossível. Um momento, disse ele, digitando rapidamente uma resposta. Peça mais 30 minutos, estou finalizando algo importante. Guardou o celular, ignorando a vibração imediata que indicava a provável surpresa de seu assistente. Continue, Sofia. Como você chegou até este restaurante específico? Uma garçonete que passava pela mesa diminuiu o passo, olhando para Sofia com uma expressão que misturava preocupação e reconhecimento. Ricardo notou e a chamou com um gesto. Você conhece esta menina? Perguntou diretamente. A mulher, Maria segundo seu crachá, hesitou por um momento, olhando de Ricardo para Sofia. Sim, senhor. Ela vem aqui há algumas semanas. Fica desenhando do lado de fora. Maria sorriu gentilmente para Sofia. Sempre muito educada, nunca incomoda ninguém. Às vezes lhe dou um lanche quando sobra algo da cozinha. Ricardo assentiu, agradecendo a garçonete, que se afastou após lançar um último olhar carinhoso para Sofia. A menina parecia ligeiramente envergonhada, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Por que este restaurante, Sofia? Insistiu Ricardo. Há tantos lugares na cidade. Por que vir até aqui todos os dias? A menina respirou fundo e virou algumas páginas do caderno até chegar quase ao final. O que Ricardo viu o deixou sem fôlego. Era um desenho dele mesmo, saindo de sua Mercedes, ajeitando a gravata antes de entrar no restaurante. O desenho capturava não apenas sua aparência física, mas algo mais profundo, a postura confiante misturada com uma solidão que ele achava que escondia bem do mundo. Eu vi você aqui várias vezes, explicou Sofia, sua voz quase um sussurro. Sempre no mesmo horário, sempre sozinho mesmo quando está com outras pessoas. Ela tocou o desenho com a ponta dos dedos. Você tem os mesmos olhos. Os mesmos olhos? Repetiu Ricardo confuso. Os mesmos olhos de quem? Sofia virou a página revelando o desenho do homem que ela chamara de pai. Colocado lado a lado com o retrato de Ricardo, a semelhança era inegável. Não eram idênticos, mas compartilhavam traços distintivos. A linha do maxilar, o formato dos olhos, a maneira como o sorriso parecia mais pronunciado de um lado. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sua mente corria tentando processar o que aquilo poderia significar. Seria possível? Poderia ser apenas coincidência? Ou havia algo mais profundo conectando-o a esta menina que aparecera do nada em sua vida?
Sofia, disse ele, sua voz trêmula apesar de todos os esforços para mantê-la firme. Qual era o nome da sua mãe? Helena, respondeu Sofia, observando atentamente a reação de Ricardo. Helena Martins. O nome não provocou reconhecimento imediato em Ricardo, mas algo na forma como Sofia o encarava sugeria que ela esperava alguma reação específica. O empresário tentou manter a compostura enquanto sua mente vasculhava memórias em busca daquele nome. E seu pai? Perguntou tentando soar casual. Você disse que nunca o conheceu, mas sua mãe deve ter falado sobre ele. Sofia abaixou os olhos, mexendo nervosamente na borda do caderno. Mamãe não gostava muito de falar sobre ele. Dizia que foi um amor verdadeiro, mas que durou pouco. A menina hesitou antes de continuar. Ela me contou que ele nunca soube que eu existia. Que quando descobriu que estava grávida, ele já tinha... Sofia engoliu em seco, deixando a frase incompleta. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A história começava a formar um padrão que ele temia reconhecer. Sofia, você tem alguma foto dele? Qualquer coisa que sua mãe tenha guardado? A menina assentiu lentamente, colocando a mão no bolso do casaco surrado. Com cuidado, retirou um pequeno envelope de papel dobrado várias vezes. De dentro, tirou um pedaço de fotografia rasgada e desbotada. Era apenas metade de uma imagem. Mostrava um homem jovem, sorrindo, com o braço estendido como se estivesse abraçando alguém que havia sido cortado da foto. Ricardo pegou o fragmento com mãos trêmulas. O rosto na fotografia era inconfundível, mesmo depois de tantos anos. Rodrigo, seu irmão mais novo. O irmão que perdera há 8 anos em um acidente de carro. O irmão que nunca conhecera a filha que deixara para trás. Quando sua mãe conheceu ele? Perguntou Ricardo, sua voz quase falhando. Sofia franziu a testa, tentando lembrar. Mamãe disse que foi há muito tempo, quando ela trabalhava servindo em festas. Acho que foi em uma dessas festas que eles se conheceram. A menina inclinou a cabeça, estudando o rosto de Ricardo. Você o conhecia, não é? É por isso que está chorando. Ricardo nem havia percebido que lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Com um gesto rápido, as enxugou. Sim, Sofia, eu o conhecia. Ele virou a fotografia, notando algo escrito no verso. Um nome e uma data. Rodrigo, verão 2017. O ano anterior ao acidente. Sofia, me dê um minuto, por favor. Ricardo levantou-se e caminhou até um canto mais afastado do restaurante, onde pudesse fazer uma ligação com privacidade. Com dedos trêmulos, discou o número de Carlos, seu advogado pessoal há mais de 15 anos. Carlos, preciso que você faça uma busca urgente. O nome é Helena Martins. Procure qualquer conexão com Rodrigo. Registros médicos, correspondências, qualquer coisa. Ele fez uma pausa, olhando para Sofia, que folheava seu caderno na mesa. E Carlos, isso é pessoal e extremamente confidencial. Preciso dessas informações hoje, agora. Quando voltou à mesa, Ricardo tentou recompor-se. Sofia o observava com uma mistura de curiosidade e apreensão. Você está bem, moço? Perguntou ela com uma preocupação genuína que fez o coração de Ricardo apertar ainda mais. Estou, Sofia, e pode me chamar de Ricardo. Ele se sentou novamente, olhando para o caderno aberto. Você me mostrou muitos desenhos da sua mãe e do seu pai, mas me conte mais sobre você. Como aprendeu a desenhar assim? Sofia deu de ombros, com a modéstia natural de quem não percebe o próprio talento como extraordinário. Sempre desenhei. Mamãe dizia que comecei antes mesmo de saber falar direito. Ela guardava todos os meus desenhos, mesmo quando éramos tão pobres que eu desenhava em folhas de jornal ou nas margens de revistas velhas. Ricardo ouvia fascinado pela história desta menina que poderia ser, não, que provavelmente era, sua sobrinha. A filha do irmão que ele tanto amara e cuja morte deixara um vazio que nunca conseguira preencher completamente. E depois que sua mãe... partiu? Perguntou Ricardo, escolhendo as palavras com cuidado. Sofia respirou fundo, como se reunisse forças para falar sobre o período mais difícil de sua vida. Fiquei com nossa vizinha por algumas semanas. Ela era boa comigo, mas já tinha 5 filhos e mal conseguia alimentar todos. Sofia virou uma página do caderno, revelando um desenho de um prédio antigo com várias crianças na entrada. Depois fui para o abrigo. As tias lá são legais, mas há muitas crianças e pouco espaço. Divido um quarto com outras 6 meninas. Ricardo sentiu uma onda de culpa. Enquanto ele vivia em uma mansão com mais cômodos do que poderia usar, a filha de seu irmão dormia apertada em um quarto compartilhado em algum abrigo da periferia. Como não percebera antes? Como Rodrigo nunca mencionara a Helena? Ou talvez tivesse mencionado, e Ricardo estivera ocupado demais com seus negócios para realmente ouvir. Sofia,
Você disse que sua mãe ficou doente. Pode me contar mais sobre isso? A pergunta era difícil, mas Ricardo precisava entender o que havia acontecido. A menina assentiu lentamente. Começou com uma tosse que não passava. Mamãe trabalhava em 2 empregos, limpava casas de manhã e um escritório à noite. Chegava em casa tarde, muitas vezes na chuva. Sofia folheou o caderno até encontrar um desenho que mostrava sua mãe dormindo sentada em um ônibus. Ela sempre dizia que estava só cansada, que logo melhoraria. Ricardo ouvia, imaginando a luta diária daquela mulher para sustentar a filha sozinha, sem saber que havia uma família inteira, a família de Rodrigo, que poderia ter ajudado se soubesse da existência de Sofia. Quando ela finalmente foi ao médico, já estava muito fraca. O doutor disse que era pneumonia, mas que tinha se complicado porque ela esperou muito tempo. Sofia parou, respirando fundo para conter as lágrimas. Ela ficou internada por 3 semanas. Eu ia visitá-la todos os dias depois da escola. Levava meus desenhos para mostrar a ela. Sofia virou para a última página do caderno. Era um desenho diferente dos outros, mais triste, mais sombrio. Mostrava Helena em uma cama de hospital, muito magra, conectada a tubos e aparelhos. Mesmo assim, o artista infantil havia capturado um sorriso fraco nos lábios da mãe e um brilho nos olhos enquanto olhava para alguém fora do quadro, presumivelmente Sofia. Este foi o último desenho que fiz dela. Na manhã seguinte, quando cheguei ao hospital, me disseram que ela tinha... Sofia não conseguiu completar a frase. Não era necessário. Ricardo entendeu o que havia acontecido. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo celular de Ricardo. Era Carlos, seu advogado. Preciso atender, disse ele, levantando-se novamente. Sofia assentiu, enxugando discretamente uma lágrima. Carlos, o que descobriu? Perguntou Ricardo assim que se afastou o suficiente para não ser ouvido. Ricardo, você estava certo. A voz do advogado soava séria do outro lado da linha. Encontrei registros de Helena Martins. Ela trabalhava para uma empresa de buffet que prestou serviços em várias festas organizadas pela sua família em 2017. Incluindo aquele evento de aniversário da empresa, onde Rodrigo estava presente. Ricardo fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da confirmação. Há mais alguma coisa? Perguntou, olhando para Sofia, que continuava sentada à mesa, folheando seu caderno. Sim, encontrei um registro médico do Hospital Santa Cruz. Helena deu entrada na emergência após um desmaio em janeiro de 2018. O diagnóstico inicial foi anemia, mas os exames revelaram que ela estava grávida de aproximadamente 2 meses. Janeiro de 2018, murmurou Ricardo. 1 mês antes do acidente de Rodrigo. Exatamente, confirmou Carlos. E tem mais. Nos registros do hospital há anotações de que ela tentou contatar a família Silva várias vezes após o nascimento da criança, mas nunca conseguiu passar da secretária. Aparentemente, ela desistiu depois de algumas tentativas. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Quantas ligações de Helena teriam sido filtradas por sua equipe, classificadas como não importantes? Quantas oportunidades perdidas de conhecer Sofia desde o início? Obrigado, Carlos. Preciso de mais um favor. Entre em contato com o abrigo Santa Clara. Quero saber tudo sobre a situação legal de Sofia Martins. E prepare os documentos necessários para... Bem, para o que for preciso fazer. Entendido, respondeu o advogado. Devo presumir que você está considerando... Sim, interrompeu Ricardo. Ela é filha do meu irmão. É uma Silva. Seu lugar é com a família. Ao desligar, Ricardo respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Voltou para a mesa onde Sofia o esperava pacientemente. A menina o observava com curiosidade, como se tentasse decifrar a expressão em seu rosto. Sofia, começou Ricardo sentando-se novamente. Preciso te contar algo importante. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Como explicar algo tão complexo a uma criança que já havia passado por tanto? O homem na sua foto, seu pai, ele era meu irmão. Os olhos de Sofia se arregalaram, uma mistura de surpresa e confusão tomando conta de seu rosto. Seu irmão, repetiu ela como se testasse as palavras. Sim, meu irmão mais novo, Rodrigo. Ricardo pegou a carteira e retirou uma foto antiga, onde ele e Rodrigo sorriam lado a lado em um veleiro. Veja. Sofia pegou a fotografia com mãos trêmulas. Seus olhos percorriam os rostos, identificando imediatamente o homem que conhecia apenas através dos desenhos e da foto rasgada. É ele, sussurrou. É o mesmo do desenho da mamãe. Ricardo assentiu. Rodrigo sofreu um acidente de carro há 8 anos. Foi pouco antes de você nascer. Ele fez uma pausa, observando como Sofia absorvia a informação.
Ele nunca soube sobre você, Sofia. Se soubesse, ele teria me procurado? Perguntou Sofia, sua voz pequena e vulnerável. Sem dúvida alguma, respondeu Ricardo com convicção. Meu irmão teria ficado imensamente feliz em saber que tinha uma filha, especialmente uma filha tão talentosa e forte como você. Sofia olhou para baixo, processando tudo aquilo. Quando levantou os olhos novamente, havia uma pergunta silenciosa neles, uma que Ricardo sabia que precisava responder. Sofia, gostaria de conhecer minha casa? De conhecer sua família? O carro de Ricardo deslizava silenciosamente pelas ruas de São Paulo, deixando para trás o centro financeiro e seguindo em direção aos bairros nobres da Zona Sul. Sofia estava sentada no banco traseiro, seu caderno firmemente seguro no colo, olhando pela janela com uma mistura de fascínio e apreensão. Ricardo a observava pelo retrovisor, ainda tentando processar tudo o que havia descoberto nas últimas horas. Sua reunião com os investidores estrangeiros, que há apenas algumas horas parecia ser o evento mais importante do ano, havia sido completamente cancelada para choque de sua equipe. "Tudo bem aí atrás?" perguntou Ricardo, tentando quebrar o silêncio que se instalara desde que entraram no carro. Sofia assentiu, sem desviar os olhos da paisagem que mudava gradualmente. Os prédios comerciais dando lugar a casas luxuosas e condomínios fechados com muros altos e seguranças na entrada. "Sua casa é longe?" perguntou ela finalmente, sua voz pequena no espaço amplo do veículo. "Estamos quase chegando", respondeu Ricardo. "É aquele condomínio logo adiante." Ele apontou para um conjunto de mansões protegidas por um muro imponente. O carro diminuiu a velocidade ao se aproximar do portão, onde um segurança cumprimentou Ricardo com familiaridade antes de permitir a entrada. Sofia pressionou o rosto contra o vidro, observando os jardins impecáveis e as casas enormes que pareciam saídas de um filme. "As pessoas realmente moram aqui?" perguntou com genuína curiosidade, fazendo Ricardo sorrir pela primeira vez desde que descobrira a verdade sobre a menina. "Sim, moram. Embora às vezes eu também ache que parece irreal." Ele guiou o carro por uma rua arborizada até parar em frente a uma mansão de estilo contemporâneo, com grandes janelas de vidro e um jardim exuberante. "Chegamos." Sofia desceu do carro lentamente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar a ilusão. Ricardo pegou sua mochila pequena, contendo tudo o que ela possuía além do caderno, e a guiou até a entrada. Antes que pudesse abrir a porta, ela se abriu, revelando uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, com cabelos castanhos presos em um coque informal. "Ricardo, finalmente!" Estava preocupada. "Você nunca cancela reuniões assim e..." A mulher parou ao notar Sofia parada ao lado dele. Seu olhar percorreu a menina dos pés à cabeça, notando as roupas gastas e o caderno apertado contra o peito. "Quem é essa criança?" "Laura, precisamos conversar", disse Ricardo, sua voz séria. "Esta é Sofia." Ele colocou gentilmente a mão no ombro da menina. "Sofia, esta é minha esposa, Laura." Laura forçou um sorriso, claramente confusa com a situação. "Olá, Sofia. Bem-vinda à nossa casa." Ela lançou um olhar interrogativo para o marido, que apenas balançou a cabeça levemente, indicando que explicaria tudo mais tarde. "Obrigada, senhora", respondeu Sofia educadamente, sua voz quase um sussurro. "Vamos entrar", sugeriu Ricardo. "Sofia deve estar com fome. Podemos pedir algo para ela comer enquanto conversamos." A casa por dentro era ainda mais impressionante do que por fora. Pisos de mármore, móveis elegantes, obras de arte nas paredes, um contraste gritante com o abrigo onde Sofia vivia. A menina seguia Ricardo de perto, como se temesse se perder naquele espaço imenso. Laura os conduziu até a sala de estar, onde grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica do jardim e da piscina. "Vou pedir a Marta que prepare algo para comermos", disse ela, ainda lançando olhares curiosos para Sofia. "Fiquem à vontade." Quando Laura saiu, Sofia finalmente relaxou um pouco, sentando-se na ponta do sofá. "Sua casa é muito bonita", comentou, olhando ao redor com admiração. "Obrigado", respondeu Ricardo, sentando-se em uma poltrona de frente para ela. "Sofia, sei que tudo isso deve parecer muito estranho para você. Muita coisa acontecendo muito rápido." A menina assentiu, seus dedos traçando distraidamente o contorno do caderno. "O senhor, quer dizer, você realmente acha que sou filha do seu irmão?" "Tenho quase certeza", respondeu Ricardo honestamente. "Os desenhos, a foto, as datas, tudo se encaixa. Mas vamos confirmar oficialmente se você estiver de acordo." Sofia inclinou a cabeça curiosa. "Como?" "Existe um exame que podemos fazer. Chama-se teste de DNA. Como sou irmão do seu pai,
Nosso DNA tem muitas semelhanças. O exame pode confirmar se somos realmente parentes. A menina pareceu considerar a ideia por um momento. Dói? Ricardo sorriu. Não, é só uma amostra de saliva. Como cuspir em um tubinho. Sofia fez uma careta que o fez rir. Naquele momento, Laura retornou com uma bandeja contendo sanduíches, frutas e um copo de suco. Achei melhor não esperar a Marta preparar algo. Você deve estar com fome, não é, Sofia? A menina assentiu timidamente, mas seus olhos brilharam ao ver a comida. Laura colocou a bandeja na mesa de centro e sentou-se ao lado do marido. Agora, Ricardo, acho que você me deve uma explicação. Ricardo respirou fundo, olhando de Sofia para a esposa. Laura, acredito que Sofia é filha de Rodrigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Laura olhou para a menina, depois para Ricardo, seus olhos se arregalando gradualmente à medida que processava a informação. Filha de... Rodrigo? Como isso seria possível? Ele nunca mencionou... Ele não sabia, interrompeu Ricardo. Aparentemente conheceu a mãe de Sofia, Helena, em um dos eventos da empresa em 2017. Quando ela descobriu que estava grávida, Rodrigo já havia... Ele não completou a frase, consciente da presença de Sofia, que comia um sanduíche enquanto observava a conversa atentamente. Laura se levantou, caminhando até a janela. Sua postura rígida revelava o choque da notícia. Você tem certeza disso? Não pode ser algum tipo de... engano? Antes que Ricardo pudesse responder, a campainha tocou. Deve ser Carlos, disse ele levantando-se. Pedi que viesse assim que possível com as informações sobre a situação legal de Sofia. Minutos depois, Carlos entrou na sala carregando uma pasta. Cumprimentou Laura e olhou com interesse para Sofia, que havia terminado de comer e agora desenhava algo em seu caderno. Trouxe tudo o que consegui encontrar, disse o advogado, sentando-se e abrindo a pasta. Sofia Martins, 10 anos, nascida em 15 de outubro de 2018 no Hospital Santa Cruz. Mãe, Helena Martins, falecida há 6 meses devido a complicações de pneumonia. Pai, não consta no registro. Ricardo assentiu, absorvendo as informações. E a situação legal dela agora? Está sob tutela temporária do Estado, alocada no abrigo Santa Clara há 5 meses. Não há parentes conhecidos que tenham reivindicado a guarda. Carlos ajustou os óculos, olhando diretamente para Ricardo. Se você quiser assumir a responsabilidade, precisaremos entrar com um pedido de guarda provisória, enquanto realizamos o teste de DNA para comprovar o parentesco. Laura, que havia permanecido em silêncio, aproximou-se novamente. Ricardo, podemos conversar em particular por um momento? Ricardo assentiu pedindo licença a Carlos e Sofia. O casal saiu para o escritório adjacente, fechando a porta atrás de si. Você está realmente considerando trazer essa menina para nossa casa? Perguntou Laura assim que estavam sozinhos. Baseado apenas em um desenho e uma história que ela contou? Não é só isso, Laura, respondeu Ricardo mantendo a voz baixa. Olhe para ela. Você não vê a semelhança com Rodrigo? O mesmo formato de rosto, o mesmo sorriso. Laura suspirou passando a mão pelos cabelos. Sim, há uma semelhança, mas isso não significa automaticamente que ela é filha dele. Precisamos ter certeza antes de tomar qualquer decisão que possa mudar nossas vidas. E vamos ter essa certeza, garantiu Ricardo. Faremos o teste de DNA. Mas enquanto isso, não posso simplesmente mandá-la de volta para aquele abrigo. Ela pode ser nossa sobrinha, Laura, a filha de Rodrigo. A única parte dele que ainda existe neste mundo. A menção ao irmão falecido fez Laura suavizar sua expressão. Ela e Rodrigo haviam sido próximos, e sua morte repentina afetara profundamente toda a família. Eu entendo o que você está sentindo, Ricardo. De verdade. Só estou pedindo que sejamos cautelosos. Seremos, prometeu ele pegando as mãos da esposa. Mas enquanto investigamos tudo, podemos oferecer a ela um lugar seguro para ficar. É o mínimo que podemos fazer. Quando retornaram à sala, encontraram Sofia mostrando seu caderno para Carlos, que parecia genuinamente impressionado com os desenhos. A menina ergueu os olhos quando eles entraram, e algo em sua expressão, uma mistura de esperança e medo, fez Laura tomar uma decisão. Sofia, disse ela sentando-se ao lado da menina, gostaríamos de convidar você para ficar conosco por um tempo, enquanto resolvemos tudo isso. O que você acha? Os olhos de Sofia se iluminaram, mas logo em seguida ela franziu a testa, preocupada. As tias do abrigo vão deixar? Carlos interveio. Já conversei com a diretora do abrigo por telefone. Expliquei a situação e, considerando as circunstâncias, ela concordou em permitir uma estadia temporária enquanto tramitamos os documentos oficiais.
Sofia olhou para Ricardo, depois para Laura, como se tentasse avaliar se o convite era realmente sincero. Eu posso ficar? Perguntou finalmente sua voz pequena, mas cheia de esperança. Sim, Sofia, respondeu Ricardo sorrindo. Você pode ficar. A primeira noite de Sofia na mansão do Silva foi uma mistura de maravilhamento e estranheza. O quarto de hóspedes onde a instalaram era maior que todo o dormitório que dividia com 6 meninas no abrigo. A cama king size parecia engoli-la e os lençóis macios cheiravam a lavanda. Mesmo assim, ela demorou para adormecer, seu pequeno corpo tenso sob os cobertores, como se temesse que tudo desaparecesse ao fechar os olhos. Laura havia emprestado uma de suas camisolas, que ficava enorme em Sofia, mas era infinitamente mais confortável que as roupas gastas que a menina possuía. Antes de deixá-la para dormir, Laura notou como Sofia segurava o caderno contra o peito, mesmo deitada. Você sempre dorme com seu caderno? Perguntou gentilmente sentada na beira da cama. Sofia assentiu. É onde guardo minhas memórias. Explicou com simplicidade. Se eu perder, esqueço como era o rosto da minha mãe. Laura sentiu um nó na garganta. Aquela criança de apenas 10 anos já carregava um peso que muitos adultos jamais conheceriam. Entendo, disse, ajeitando o cobertor. Mas agora está seguro aqui. Ninguém vai tirar seu caderno. Quando Laura saiu, Sofia permaneceu acordada por muito tempo, olhando para o teto alto e pensando em como sua vida havia mudado completamente em um único dia. De menina do abrigo a sobrinha de um homem rico, de órfã solitária a parte de uma família. Era difícil acreditar que não estava sonhando. No quarto principal, Ricardo e Laura também demoraram para adormecer. Deitados lado a lado, conversavam em voz baixa sobre os eventos extraordinários daquele dia. Você viu o sorriso dela? Perguntou Ricardo. É idêntico ao de Rodrigo. Aquele mesmo jeito de sorrir mais de um lado que do outro. Laura assentiu no escuro. Notei. E a forma como ela franze a testa quando está concentrada desenhando. Lembra muito ele. Ela fez uma pausa. Ricardo, se ela realmente for filha do Rodrigo. Ela é. Afirmou ele com convicção. Tenho certeza. O teste só vai confirmar o que já sabemos. Então temos uma responsabilidade com ela. Completou Laura. Rodrigo gostaria que cuidássemos dela. Ricardo pegou a mão da esposa na escuridão. Obrigado por entender. Sei que não era isso que você esperava quando acordou hoje de manhã. Laura riu suavemente. A vida raramente nos dá o que esperamos. Às vezes nos dá algo muito melhor. Na manhã seguinte, Sofia acordou desorientada, precisando de alguns momentos para lembrar onde estava. O sol entrava pelas grandes janelas, iluminando o quarto luxuoso. Por um instante, sentiu medo. E se tudo tivesse sido apenas um sonho? Mas seu caderno ainda estava ali, seguro ao seu lado. E logo ouviu batidas suaves na porta. Sofia, está acordada? A voz de Laura soou do outro lado. O café da manhã está pronto. A menina se levantou rapidamente, ainda usando a camisola enorme. Quando abriu a porta, encontrou Laura sorrindo para ela. Bom dia. Dormiu bem? Sim, senhora. Quer dizer, Laura, corrigiu-se, lembrando que na noite anterior, a mulher pedira para ser chamada pelo nome. A cama é muito macia. Laura sorriu. Que bom. Trouxe algumas roupas para você experimentar. São de uma sobrinha minha que tem mais ou menos o seu tamanho. Depois vamos comprar coisas novas, mas por enquanto essas devem servir. Sofia olhou para as peças dobradas que Laura segurava. Jeans, camisetas, um vestido simples, até mesmo roupas íntimas novas com etiquetas. Tudo limpo, sem remendos, sem marcas de uso anterior. Sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas. Obrigada. Disse simplesmente pegando as roupas com cuidado, como se fossem feitas de cristal. Vista-se e desça quando estiver pronta. A sala de jantar fica no final da escada, à direita. Laura hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas sorriu novamente e se afastou. Quando Sofia desceu, usando jeans e uma camiseta rosa que ficava apenas um pouco grande, encontrou Ricardo e Laura na sala de jantar. A mesa estava posta com uma variedade de alimentos que ela raramente via. Frutas frescas, pães diversos, queijos, sucos, bolos. Seus olhos se arregalaram diante da abundância. Bom dia, Sofia, cumprimentou Ricardo, levantando-se para puxar uma cadeira para ela. Espero que esteja com fome. A menina assentiu timidamente, sentando-se. Observou como os adultos se serviam antes de fazer o mesmo, tentando copiar seus gestos para não parecer mal educada. O silêncio inicial foi quebrado por Ricardo. Sofia, depois do café da manhã, gostaria de te mostrar algo especial. A curiosidade brilhou nos olhos da menina. O quê? É uma surpresa, respondeu ele com um sorriso enigmático.
Mas acho que você vai gostar. Após o café, Ricardo conduziu Sofia pelo corredor da mansão até uma porta que permanecia fechada. Parou diante dela, hesitando por um momento. Este era o quarto do seu pai, explicou. Do meu irmão Rodrigo. Mantivemos tudo como ele deixou. Sofia prendeu a respiração enquanto Ricardo abria a porta. O quarto era amplo, decorado em tons de azul e cinza. Uma cama grande ocupava o centro, com prateleiras cheias de livros e troféus ao redor. Havia pôsteres de bandas nas paredes, uma escrivaninha com computador e várias fotografias emolduradas. Ele morava aqui? Perguntou Sofia, entrando lentamente no espaço que pertencera ao pai que nunca conheceu. Sim, mesmo depois de adulto. Rodrigo gostava de ficar aqui quando visitava. Dizia que era o único lugar onde conseguia realmente descansar. Ricardo observava as reações de Sofia enquanto ela caminhava pelo quarto, tocando objetos com reverência. Ele era arquiteto, muito talentoso, assim como você com seus desenhos. Sofia parou diante de uma fotografia grande na parede. Rodrigo sorrindo, em pé ao lado de uma maquete de um edifício moderno. Ele construía prédios? Projetava, corrigiu Ricardo gentilmente. Desenhava como eles deveriam ser, e depois outros construíam seguindo seus desenhos. A menina sorriu com a ideia. Então eu sou como ele. Sim, Sofia. Você é muito parecida com ele. Ricardo se aproximou, colocando a mão no ombro da menina. Rodrigo ficaria muito orgulhoso de você. Naquele momento, o celular de Ricardo tocou. Era Carlos, seu advogado. Desculpe, preciso atender, disse ele, afastando-se um pouco. Fique à vontade para olhar tudo. Enquanto Ricardo conversava ao telefone, Sofia continuou explorando o quarto. Abriu gavetas, examinou livros, estudou cada fotografia. Em uma das gavetas da escrivaninha, encontrou um caderno de capa preta. Curiosa, abriu-o e descobriu que era um diário. As páginas estavam preenchidas com uma caligrafia masculina, firme e ligeiramente inclinada. Sofia sabia que não deveria ler algo tão pessoal, mas não conseguiu resistir. Folheou algumas páginas até que um nome saltou aos seus olhos. Helena. O coração da menina acelerou. Era o nome de sua mãe. Conheci Helena hoje no evento da empresa. Dizia a entrada datada de junho de 2017. Ela servia canapés, mas o que me serviu foi um sorriso que iluminou a noite inteira. Consegui seu número. Espero que ela me ligue de volta. Sofia sentiu lágrimas nos olhos. Era real. Seu pai realmente conhecera e gostara de sua mãe. Não era apenas uma história que Helena inventara para confortá-la. Ricardo encerrou a ligação e voltou para perto de Sofia, notando o diário em suas mãos e as lágrimas em seu rosto. Encontrou algo importante? Perguntou suavemente. Ele escreveu sobre minha mãe, respondeu Sofia, mostrando a página. Ele gostava dela de verdade. Ricardo pegou o diário com cuidado, lendo a entrada que Sofia indicava. Depois folheou algumas páginas adiante, encontrando mais menções a Helena. Parece que eles se encontraram várias vezes naquele verão. Comentou surpreso por nunca ter ouvido Rodrigo mencionar aquele relacionamento. Por que ele nunca contou para você sobre ela? Perguntou Sofia. Ricardo suspirou, devolvendo o diário. Rodrigo sempre foi muito reservado sobre sua vida pessoal. E eu... Bem, eu estava muito ocupado com meus próprios problemas na época. O arrependimento era evidente em sua voz. Talvez se eu tivesse prestado mais atenção... O telefone tocou novamente, interrompendo o momento. Desta vez, era a assistente social responsável pelo caso de Sofia, confirmando que viria à tarde para uma visita. Ricardo explicou brevemente a situação para Sofia. Ela vai me levar de volta para o abrigo? Perguntou a menina, o medo evidente em sua voz. Não, garantiu Ricardo. Ela só precisa verificar se você está bem aqui. É o trabalho dela se certificar de que as crianças estão seguras. Sofia assentiu, ainda apreensiva. Continuou explorando o quarto enquanto Ricardo saía para fazer mais algumas ligações. Em uma caixa no fundo do armário, encontrou mais fotografias. Uma delas chamou sua atenção. Mostrava Rodrigo abraçado a uma mulher jovem em um parque. Virando a foto, leu a inscrição. Com Helena, Parque Ibirapuera, agosto 2017. Era sua mãe, sorrindo, feliz, nos braços do homem que Sofia conhecia apenas através de desenhos e histórias. À tarde trouxe a visita da assistente social, Dona Márcia, uma mulher de meia-idade com expressão séria, mas gentil. Ela conversou longamente com Ricardo e Laura. Depois pediu para falar a sós com Sofia. Como você está se sentindo aqui, Sofia? Perguntou quando estavam sozinhas na sala de estar. Bem, respondeu a menina. Eles são legais comigo. Entendo que tudo aconteceu muito rápido. Ontem você estava no abrigo, hoje está nesta casa enorme.
Márcia inclinou-se ligeiramente para a frente. Sabe que pode me dizer se algo não estiver certo, não é? Sofia assentiu. Sei, mas está tudo bem de verdade. É só que... Ela hesitou. O que foi, querida? E se o teste mostrar que não sou filha do irmão dele? Vou ter que voltar para o abrigo? A assistente social suspirou. Vamos lidar com isso quando soubermos os resultados. Por enquanto, tente aproveitar este tempo aqui, está bem? Após a partida de Márcia, Ricardo reuniu Sofia e Laura na sala. Tenho novidades, anunciou. Consegui agendar o teste de DNA para amanhã cedo. Teremos os resultados em alguns dias. Sofia mordeu o lábio, nervosa. E se não der certo? Laura, que havia permanecido mais reservada até então, sentou-se ao lado da menina. Sofia, independentemente do que o teste mostrar, você não está mais sozinha, entendeu? A sinceridade nas palavras de Laura fez Sofia sentir uma onda de alívio. Pela primeira vez desde que perdera a mãe, sentiu que talvez pudesse pertencer a algum lugar novamente. Naquela noite, Sofia teve um pesadelo. Sonhou que estava correndo em um corredor escuro, chamando por seu pai, mas nunca conseguindo alcançá-lo. Acordou chorando, desorientada no quarto estranho. Antes que pudesse se acalmar, a porta se abriu suavemente e Laura apareceu. Ouvi você chorando, explicou sentando-se na beira da cama. Teve um pesadelo? Sofia assentiu, enxugando as lágrimas. Sonhei com meu pai. Eu chamava por ele, mas ele não me ouvia. Laura passou a mão pelos cabelos da menina. Sabe, quando Rodrigo morreu também tive muitos pesadelos. Sonhava que estava conversando com ele e de repente percebia que ele não estava mais lá. Como você fez para os pesadelos pararem? Perguntou Sofia. Com o tempo, eles foram ficando menos frequentes. E comecei a pensar nele de forma diferente. Não como alguém que perdi, mas como alguém que tive a sorte de conhecer. Laura sorriu suavemente. Você não teve a chance de conhecê-lo pessoalmente, mas pode conhecê-lo através das histórias que contamos, das fotos, do diário dele. Sofia considerou aquilo por um momento. Você acha que ele teria gostado de mim? Tenho certeza absoluta, respondeu Laura sem hesitar. Rodrigo sempre quis ter filhos. E uma filha talentosa como você? Ele estaria nas nuvens. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de atividades. Ricardo e Laura levaram Sofia para comprar roupas novas, materiais de desenho profissionais e até mesmo um celular, seu primeiro. A menina oscilava entre momentos de alegria infantil, maravilhada com tudo o que estava recebendo, e períodos de quietude reflexiva, como se temesse que tudo pudesse desaparecer a qualquer instante. Uma semana após o teste de DNA, Carlos apareceu na mansão com um envelope. A família toda se reuniu na sala de estar, atenção palpável no ar. Sofia sentava-se entre Ricardo e Laura no sofá, seu caderno firmemente seguro em suas mãos, como sempre fazia quando estava nervosa. Os resultados chegaram, anunciou Carlos, entregando o envelope para Ricardo. Achei melhor trazê-los pessoalmente. Ricardo olhou para Sofia, depois para Laura, que assentiu encorajadoramente. Com dedos ligeiramente trêmulos, abriu o envelope e retirou os papéis. Seus olhos percorreram rapidamente as linhas de texto técnico até encontrarem a conclusão. Por um momento ficou em silêncio, apenas respirando. E então? Perguntou Laura, sua voz mal disfarçando a ansiedade. Ricardo levantou os olhos do papel, um sorriso se formando lentamente em seu rosto. Positivo. 99,9% de probabilidade de parentesco de primeiro grau. Ele se virou para Sofia, que o observava com olhos arregalados. Você é mesmo filha do meu irmão, Sofia. Você é uma Silva. Sofia piscou várias vezes, como se tentasse processar a informação. Não era surpresa. Em seu coração, ela sempre soubera. Mas ouvir a confirmação oficial tornava tudo real de uma forma que não era antes. Isso significa que posso ficar? Perguntou em voz baixa. Laura foi quem respondeu, puxando a menina para um abraço. Significa que você está em casa, querida. Carlos pigarreou, chamando a atenção de todos. Há mais uma coisa, disse, retirando outra pasta de sua maleta. Como solicitado, investiguei mais a fundo o histórico de Helena Martins. Ele abriu a pasta, revelando alguns documentos. Encontrei algo interessante. Aparentemente, nos últimos meses de vida, ela tentou entrar em contato com a família Silva várias vezes. Ricardo franziu a testa. Como assim? Nunca recebi nenhum recado dela. Não diretamente, explicou Carlos. Segundo registros do hospital onde ela estava internada, Helena pediu à assistente social que localizasse a família do pai de Sofia. Ela mencionou especificamente o nome Silva e a empresa de vocês. E o que aconteceu? Perguntou Laura. A assistente social fez algumas tentativas, mas nunca conseguiu passar da recepção da empresa.
As ligações foram registradas como assunto pessoal não especificado e nunca chegaram até você, Ricardo. Ricardo fechou os olhos por um momento, imaginando Helena doente, tentando desesperadamente garantir um futuro para a filha antes que fosse tarde demais. Ela tentou nos encontrar, murmurou. Tentou fazer a coisa certa. Sofia, que ouvia tudo em silêncio, finalmente falou. Mamãe me disse uma vez que, quando estivesse melhor, iríamos procurar minha família paterna. Ela disse que eu merecia conhecer meu pai, mesmo que ele não estivesse mais aqui. Laura enxugou uma lágrima discreta. Sua mãe era uma mulher muito corajosa e amorosa, Sofia. Bem, disse Carlos, levantando-se. Com os resultados do DNA e toda a documentação que reunimos, não haverá problemas com o processo de guarda. Já entrei com o pedido formal no juizado. Considerando as circunstâncias, acredito que a decisão será favorável. Quando Carlos se foi, a família permaneceu na sala, absorvendo tudo o que havia acontecido. Ricardo parecia perdido em pensamentos. Até que finalmente falou. Sofia, há algo que gostaria de te mostrar. Ele se levantou, estendendo a mão para a menina. Venha comigo. Ele a conduziu até seu escritório, onde abriu um cofre embutido na parede. De dentro, retirou uma pequena caixa de madeira entalhada. Isto pertencia ao seu pai, explicou colocando a caixa sobre a mesa. São algumas coisas pessoais de Rodrigo que guardei após o acidente. Sofia se aproximou cautelosamente como se a caixa pudesse conter algo frágil. Ricardo a abriu, revelando vários itens. Um relógio antigo, algumas moedas de países estrangeiros, um chaveiro com a letra R, fotografias antigas e um envelope. Este envelope contém a última carta que Rodrigo me escreveu, explicou Ricardo, retirando-o da caixa. Foi poucos dias antes do acidente. Na época não entendi completamente o que ele queria dizer, mas agora... Ele abriu o envelope e retirou uma folha de papel dobrada, entregando-a a Sofia. Acho que você deveria ler. Com mãos trêmulas, Sofia desdobrou a carta e começou a ler. Ricardo, sei que andamos distantes ultimamente, cada um ocupado com sua própria vida. Mas há algo importante que preciso te contar pessoalmente quando voltar de viagem. Conheci alguém especial que mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Estou pensando em fazer grandes mudanças na minha vida, seguir um caminho diferente do que planejamos para a empresa. Não se preocupe, não estou abandonando nada, apenas reorganizando prioridades. A vida é curta demais para adiarmos o que realmente importa, não é mesmo? Conversamos melhor quando eu voltar. Com carinho, Rodrigo. Sofia terminou de ler, olhando para Ricardo com uma pergunta silenciosa nos olhos. Acredito que ele estava se referindo à sua mãe, explicou Ricardo suavemente. E talvez, inconscientemente, a você também, mesmo sem saber ainda da sua existência. Sofia releu a carta, seus dedos traçando as palavras escritas pelo pai que nunca conheceu. Ele realmente amava minha mãe, não é? Parece que sim, respondeu Ricardo. Rodrigo sempre foi intenso em seus sentimentos. Quando se apaixonava, era de corpo e alma. A menina dobrou cuidadosamente a carta e a devolveu a Ricardo. Obrigada por me mostrar isso. É sua agora, disse ele, colocando a carta de volta no envelope e entregando-o a Sofia. Assim como tudo nesta caixa. São lembranças do seu pai, e agora pertencem a você. 3 meses se passaram. A vida na mansão dos Silva havia encontrado um novo ritmo. Sofia estava matriculada em uma das melhores escolas da cidade, tinha aulas particulares de arte 2 vezes por semana, e seu quarto, não mais o de hóspedes, mas um espaço totalmente decorado para ela, estava repleto de desenhos, livros e materiais artísticos. O processo de adoção avançava nos tribunais, com Carlos garantindo que tudo corria conforme o esperado. A audiência final com o juiz estava marcada para aquela tarde, e a família se preparava com uma mistura de ansiedade e esperança. Está nervosa? Perguntou Laura, ajudando Sofia a arrumar o cabelo. A menina usava um vestido azul marinho que haviam comprado especialmente para a ocasião. Um pouco, admitiu Sofia. E se o juiz disser não? Ele não vai, garantiu Laura. Carlos disse que é praticamente uma formalidade neste ponto. Você é filha do Rodrigo, nossa sobrinha biológica. Ninguém pode negar isso agora. A audiência foi mais emocionante do que esperavam. O juiz, um homem de meia idade com olhos gentis, ouviu atentamente enquanto Carlos apresentava o caso. A assistente social Márcia testemunhou sobre o bem-estar de Sofia na casa do Silva. Ricardo falou sobre seu irmão, sobre a descoberta surpreendente de que tinha uma sobrinha e sobre como Sofia havia preenchido um vazio que a família nem sabia que existia. Quando chegou a vez de Sofia falar, ela surpreendeu a todos ao abrir seu caderno de desenhos. Meritíssimo, disse ela com uma voz pequena mas firme.
Eu desenhei isso ontem à noite. Era um retrato da família Silva, Ricardo, Laura e ela mesma, sentados no jardim da mansão. Acima deles, como se observando a cena de algum lugar no céu, estavam as figuras de Rodrigo e Helena, sorrindo. Esta é minha família, explicou Sofia simplesmente. Alguns estão aqui, outros não estão mais, mas todos estão comigo. O juiz estudou o desenho por um longo momento, visivelmente tocado. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave. Tendo analisado todas as evidências apresentadas e considerando o melhor interesse da menor Sofia Martins Silva, este tribunal concede a guarda definitiva aos requerentes Ricardo e Laura Silva. Ele bateu o martelo. Caso encerrado. Naquela noite, após uma pequena celebração com bolo e presentes, Ricardo encontrou Sofia sozinha no jardim. Ela estava sentada em um banco, desenhando à luz de um abajur externo. "O que está desenhando agora?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. Sofia virou o caderno para mostrar. Era um desenho da mansão, mas diferente de como ela realmente era. Havia mais árvores, um balanço pendurado em um galho e uma placa na entrada que dizia Lar da Família Silva. "É bonito", comentou Ricardo. "Parece ainda mais acolhedor que nossa casa atual." "É como imagino que será daqui a alguns anos", explicou Sofia. "Quando eu for mais velha." Ricardo sorriu, percebendo que pela primeira vez desde que a conhecera, Sofia estava planejando um futuro. Não apenas sobrevivendo dia após dia, mas realmente imaginando uma vida pela frente. "Sabe", disse ele, olhando para as estrelas. "Seu pai costumava dizer que os melhores projetos são aqueles que conseguimos imaginar completamente antes mesmo de começar a construí-los." Sofia considerou aquilo por um momento. "Então é isso que estou fazendo. Imaginando nosso futuro antes de construí-lo." "Exatamente", concordou Ricardo. "E temos todo o tempo do mundo para construí-lo juntos." Sofia fechou seu caderno, mas não com a urgência protetora de antes. Agora era apenas um movimento casual, de quem sabe que terá muitas outras oportunidades para desenhar. Muitas outras páginas para preencher. "Tio Ricardo", disse ela, usando o termo pela primeira vez. "Obrigada por ter parado naquele dia. Por ter olhado para o meu desenho." Ricardo passou o braço pelos ombros da sobrinha, puxando-a para perto. "Não, Sofia. Eu é que agradeço por você ter insistido. Por ter me mostrado o que realmente importa." Juntos, tio e sobrinha ficaram observando as estrelas por um longo tempo, cada um pensando nas pessoas que haviam perdido, mas também na família que haviam encontrado um no outro.